Primeiro, boa noite, né? Então, meu nome é Micheline, sou professora, orientadora e faço parte da equipe Germinar. E hoje nós vamos fazer uma pequena reflexão, né, do que é melhor para os nossos filhos, o que é melhor para a nossa família, se é o estudo em casa ou se é o estudo na escola. O que eu devo escolher? Seja a educação na escola ou em casa, elas são acompanhadas também da educação informal, né? Então, quais são as modalidades que nós encontramos hoje, né, no Brasil e em vários lugares? Nós encontramos a escola, ou seja, o ensino formal dentro de uma instituição que é preparada, né, para isso. Nós temos o homeschooling, ou seja, a educação em casa. Aí nós temos também a desescolarização, que é o unschooling. E aí nós temos também a EAD e o ensino remoto, né? Será que esses dois se aplicam, né, no que a gente vai falar hoje? Então, vamos lá. A escola, né, como eu falei agora há pouco, ela é a modalidade em que a família vai confiar a educação dos seus filhos, né, aos profissionais. Então, se espera que a criança tenha um aprendizado de qualidade, proporcionado pelos docentes, né, pela comunidade escolar, por meio das experiências nos diversos espaços, seja no laboratório, seja na quadra, né, de esportes. Então, tem várias experiências que podem ser feitas, né, serem oferecidas na escola. Além, claro, né, do convívio com diversos colegas, com diversas culturas, com diversas características, né? Então, vai ter múltiplas experiências na escola. O ensino domiciliar, né, como eu falei agora há pouco também, é a família que assume essa responsabilidade, né, pela educação formal e informal. E aí o ensino vai ser feito, né, sem contar com essas orientações ou materiais enviados pela escola, né, pelo menos na maioria dos grupos. Geralmente eles têm uma comunidade que vão produzindo os próprios materiais, ou então algumas famílias se reúnem, escolhem alguns materiais específicos, né? E tem alguns que, como eu falei, tem o auxílio, né, de parentes, conhecidos que são docentes e que oferecem, né, alguns desses materiais ou ajuda nesse ensino em casa. Diferente da desescolarização, né, onde essas famílias vão optar para não ter nenhum vínculo com o ambiente escolar, com a forma de ensinar, né, da escola. Essas famílias acreditam que a criança deve ter a liberdade de escolher, né, o que ela quer aprender pelas suas habilidades, pelo seu gosto, né, por aqueles conteúdos ou componentes curriculares que a criança se apropria melhor, né, tem mais facilidade. E esse tipo de ensino, né, esse tipo de desescolarização, ele geralmente é mais praticado, né, no início do ensino, né, seja na fase infantil, né, nos anos iniciais, e talvez no início ali dos anos finais, até porque vai chegar um momento, né, que a gente não pode colocar as escolhas só para a criança, né? A família ela vai ter que interferir e colocar alguns assuntos, alguns conteúdos, né? Mesmo a criança não gostando muito, porque precisa, né? É a base, né? Então, tanto no Brasil como diversos países, né? Tem a base, tem a grade curricular que as escolas, os docentes e os homeschools precisam seguir, né? E aí nós temos o ensino remoto, a EAD. E qual é a diferença, né? Eles podem ser aplicados nesse caso? Não, né? Não pode. O ensino remoto, ele é uma prática que foi emergencial nesse período de pandemia, né? E o ensino à distância, ele é voltado para aqueles jovens e adolescentes que não puderam concluir o ensino na idade apropriada, e aí eles vão fazer um curso acelerado, né, para poder tirar o ensino fundamental e o ensino médio, né? E aí essas pessoas que fazem a EAD, no caso, elas vão fazer o Enseja para tirar, né, o diploma, o certificado do ensino fundamental,
e do ensino médio, para que ele possa se inscrever numa faculdade. Esse mesmo ensejo também é utilizado para as famílias que optam pelo homeschooling, né? Que continuam o ensino no Brasil. Hoje elas precisam fazer, né? Esses jovens que são ensinados em casa, eles precisam fazer esse exame para que eles possam depois se inscrever numa faculdade, num curso. Diferente de alguns países, né? Fora que aceitam, né? O estudo em casa, o estudo domiciliar. O Enseja hoje deve ser feito porque aqui no Brasil ainda, né, não é regulamentado o ensino domiciliar. As pessoas, elas precisam documentar tudo que é feito em casa, todo o material, né, para comprovar que essa criança está tendo um aprendizado, até isso ser regulamentado. Então, seja na escola, seja em casa, nós temos deveres, temos os direitos, né, que devem ser seguidos, né? Então, quando a gente vai colocar tanto os deveres como os direitos, né, da escola e em casa, a gente começa a perceber que são bem parecidos. O dever da escola é ofertar todos os componentes curriculares, com as diferentes ferramentas, né, para que essa criança possa desenvolver o seu aprendizado, assim como em casa, né? A responsabilidade de ensinar é tanto da escola como da família. Porém, na escola, né, essa responsabilidade é dividida entre a escola e a família. No caso do ensino em casa, toda a responsabilidade recai apenas em cima da família. E aí os professores, né, e a família, elas vão participar da educação e do ensino dessa criança na escola, né? E em casa, somente os tutores, né? A família que vai participar. Então, precisa ter um cronograma nos dois lugares, seja na escola, seja em casa. Precisa ter o planejamento, atividades extras, atividades de socialização, né? Precisa das práticas, né? Para testar as teorias que são aprendidas. E com isso, proporcionar essas experiências que promovam o desenvolvimento, né, da autonomia e do desenvolvimento da criança como protagonista do seu próprio aprendizado, onde a criança vai sentir a vontade, a curiosidade de buscar o conhecimento, de aprender, né? E aí que vem uma das principais diferenças, né? Que na escola, esse atendimento, esse ensino, ele é coletivo, né? Então, a escola, ela vai ministrar o conteúdo, vai passar o docente, o professor, ele vai passar todos os ensinamentos, né? Seguindo o ritmo da maioria, de um grupo de alunos. Diferente do aprendizado em casa, onde é um aprendizado personalizado e a família ela vai acompanhar o ritmo da criança. Na escola, essa questão do ensino personalizado, por mais que se pretenda fazer, não consegue, né? Porque são muitas crianças dentro de uma sala. Então, você faz aquele ensinamento por grupo, né? No coletivo. Então, às vezes você vai passar atividade para uns que estão mais adiantados, para uns que estão um pouquinho mais atrasados, né? Mas ele vai ter que caminhar ali no ritmo mais ou menos do grupo, diferente do aprendizado em casa, né? Onde o tutor pode acompanhar dentro do ritmo, né? Do aprendizado. Então, se a criança está acompanhando, pegando, né, o estudo, ele pode acelerar esse processo de aprendizado. Se de repente teve um componente que está com mais dificuldade, pode colocar mais atividades e mais ensino naquele componente. Então, essa liberdade para fazer esse ensino personalizado, ele vai acontecer somente em casa. E aí, claro que estudar em casa ou estudar na escola, né? Ambos têm as suas vantagens e as suas desvantagens. Cada família precisa, no caso, verificar, né, quais são as suas necessidades, quais são as suas disponibilidades, né, para poder
optar se vai continuar com a criança na escola ou se vai colocar aqueles que estão iniciando agora, né, o mundo de estudos, de aprendizado, ou se vai fazer todo esse percurso em casa, né? Porque quando fala assim, olha, em casa não vai ter socialização, vai, né? Claro que vai ter socialização em casa, porque tem as comunidades na qual essa criança faz parte, seja a família, seja a comunidade da vizinhança, ou a comunidade, às vezes, religiosa, né, de uma igreja na qual a família faz parte, ou então aquela comunidade do esporte, que às vezes a criança faz parte de uma natação, de uma competição de esporte. Então, tem a socialização, né? Então, essa socialização ela vai ser feita tanto na escola como quem está fora da escola. O aprendizado ele vai acontecer nas duas partes, né? Nas duas modalidades, tanto dentro da escola como fora da escola. Mas então, como escolher, né? Vai depender da nossa disponibilidade, né? Da família. Ou seja, quanto tempo eu tenho para proporcionar para minha família? Quanto tempo de qualidade tenho para ensinar, para estar fazendo parte, né, do cotidiano da vida dos meus filhos? Então, eu preciso, né, a família precisa fazer essa pergunta, né? Um dos responsáveis, que são os tutores, tem tempo, né? Pode acompanhar a criança, porque o êxito ou o fracasso escolar, ele vai depender muito desse apoio da família. Porque seja na escola, seja em casa, a criança precisa de um apoio. E o principal apoio tem que ser da família. Né? Então, se a criança foi para a escola, aprendeu alguma coisa, a família tem que estar a par do que está aprendendo, do que está acontecendo. É por isso que é importante, antes de matricular, a família escolher a escola, escolher o que a escola oferece, se essa escola ela é confessional ou não, né? Se ela vai suprir todas as necessidades que essa família espera, né, que a escola ofereça para o seu filho. E assim como aquela família que vai optar por ensinar essa criança em casa. Ela vai dar conta de fazer todo esse acompanhamento, ela vai ter tempo suficiente para poder ministrar esses conteúdos, né? Ter uma rotina, porque tanto em casa como na escola, essa criança precisa de acompanhamento, ela precisa de um apoio, né? Ela não vai sozinha pegar ali os materiais e por ela mesma buscar esse aprendizado. A não ser que desde criança isso seja trabalhado, né, na criança, do valorizar a pesquisa, do valorizar o ensino, de valorizar o estudo. E aí a diferença está justamente nessa questão do tempo que a família proporciona para os seus filhos, né, no estudo. Então, se a criança está na escola e a família está com aquele apoio, está com a parceria junto com a escola, a criança ela vai se desenvolver, ela vai aprender muito, né? Ela não vai ter dificuldade. A mesma coisa a criança que está em casa, né? Se a família que optou por se responsabilizar pelo ensino dessa criança, ela vai fazer realmente o seu papel, tanto de ensinar como educar, né? Isso vai acontecer da melhor forma possível. Como que está a lei hoje no Brasil? Como é a lei hoje, né, da educação? O que nós temos, né, para termos como base? Na Constituição, a gente vai ter ali no artigo 205, né, que a educação ela é direito de todos, dever do Estado e da família. Nesse caso, o Estado vem antes da família, porque é dever, né, principalmente do Estado, de oferecer às famílias e às comunidades essa educação, esse ensino. E como que ela vai ofertar? Por meio das escolas públicas, né? Por meio das escolas públicas. Já na LDB, né, que é a Lei de Diretrizes e Bases, ela coloca a família antes, né? Então, ela vai dizer que a educação é dever da família e do Estado.
né, inspirada nos princípios da liberdade, dos ideais. Então, quando a LDB ela coloca a família antes do Estado, ela vai colocar como a família sendo a principal responsável pelo ensino e educação dessas crianças, né, dos seus filhos. E depois o Estado, porque a educação ela já começa desde pequenininho, antes mesmo da criança entrar para uma escola, ela já está sendo educada, está sendo ensinada, né, em casa. Então ela não vai para a escola do zero, ela já vai com alguma bagagem que ela trouxe da sua família, né? Então por isso que a LDB ela já coloca a família em primeiro lugar, ou seja, é dever da família e do Estado. E aí, em cima desses reconhecimentos, né, que a maioria de países aí fora reconhecem o direito da família educar os seus filhos em casa. No Brasil, esse direito ele é reconhecido, mas ele ainda não é respaldado. Então, nós temos, por exemplo, a emenda 59, né, que vai dizer que a educação básica, gratuita, ela é obrigatória, né, e que todos devem frequentar uma escola. Então, quando ela coloca essa questão da obrigatoriedade, né, então quer dizer que todos têm que estar matriculados, né, numa escola. Porém, o STF ele não proíbe a modalidade do homeschooling, ou seja, do ensino em casa, mas também não respalda, né, essa prática. Por quê? Porque ainda não tem uma legislação específica nela, então não está ainda regulamentada, não está regularizada, legalizada. Ela está em processo. Aqui no Distrito Federal, nós estamos no Distrito Federal, ela já é autorizada, né? Ela tem algumas regras, mas ainda não tem, de fato, essa regulamentação. Temos também uma cartilha do MEC, no caso, ele reconhece o direito, né, da família de educar seus filhos, né, por ser um direito humano, um direito dos pais de educar os seus filhos. Então, diante desse reconhecimento e no caso da LDB que nós vimos ali agora, né, é que muitas famílias estão optando pelo ensino domiciliar. Então, o que nós temos no final das contas, né? A família tem o direito de educar os seus filhos, ela tem o direito de escolher a modalidade dos seus filhos, né? Se é melhor estar na escola ou se é melhor ser ensinado em casa, como eu disse, vai depender dessa disponibilidade, desse tempo que a família tem para estar apoiando os seus filhos. Até porque esse apoio, essa responsabilidade, ele vai ser positivo nas duas modalidades, né? Então, a criança que tem o apoio da família, ela vai se desenvolver amplamente, seja na escola, seja em casa, seja em qualquer lugar.